Então, primeiro ponto, falando de movimento circular, então eu tenho aqui uma circunferência, ok? E eu citei alguns pontos dessa circunferência, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E aí, nesse ponto, como nós já conhecemos velocidade vetorial, essa velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então, eu vou lá e coloco a tangente da trajetória nesses pontos, pois o corpo está em movimento e aqui em verde nós representamos o sentido desse movimento, no caso o sentido horário, beleza? Então, setinha para a direita, porque o sentido é horário. Bom, para a gente entrar em movimento circular uniforme, pessoal, se eu saio desse corpo, desse ponto A e vou até o ponto B, passando pelo ponto C, chegando no ponto D, continuando o meu movimento, eu retorno ao ponto A. Então, ou seja, eu saí de um ponto e quando eu comecei a andar uma velocidade contínua, né, eu vou encontrar o meu ponto de partida. A partir desse momento, o movimento passa a se repetir, ok? Diferentemente do movimento retilíneo uniforme. Se a gente pegar o movimento retilíneo uniforme em linha reta, eu vou sair aqui de Frutal, vou até Rio Preto, sempre em linha reta. Eu vou passar pelo meu primeiro ponto em algum instante? Não. Então o movimento não vai se repetir enquanto eu não chegar lá em Rio Preto, voltar em Frutal e aí poderia se repetir. Então, o movimento retilíneo, o movimento não se repete. Já no movimento circular, eu saio de um ponto e depois de um intervalo de tempo, esse movimento passa a se repetir. E esse tempo que o movimento passa a se repetir, a gente chama de quê? Período. Então, o intervalo de tempo para o movimento se repetir, a gente vai considerar esse nome de período, representado pela letra Tzão, ok? Então, Tzão, lembrando que é o tempo para dar uma volta, não é verdade, pessoal? Dar uma volta, porque eu estou falando de movimento circular, tá? Então, eu vou dar uma pedalada. Chamei aqui o Vitor no começo para a gente pedalar. Então, cada volta que eu dou, o movimento começa a se repetir, ou seja, o tempo para o movimento se repetir, nós chamamos de período, beleza ou não? Se período é um tempo, quais são as unidades? Bom, sistema internacional, segundo, tempo segundo, mas pode ser falado em minuto ou até hora. Lembrando que sistema internacional, o nosso período, caneta por favor, me perdoa, período é segundo, ok? Tem ali um asterisco. E, pessoal, se ele vai repetir esse movimento, então ele começa a repetir com uma certa frequência. Eu vou pedalar, eu vou dar várias voltas durante um tempo. Eu pedalei durante 1 hora. Cara, você deu inúmeras voltas. O pneu da bicicleta deu várias voltas nesse intervalo de tempo. Então você teve uma frequência. A frequência nada mais é do que o número de repetições que o movimento ocorre por unidade de tempo, tá? Por exemplo, quantas repetições ocorreu nesse movimento em 1 hora, ou em 1 minuto, ou em 1 segundo, ok? Lembrando que período, segundo, é sistema internacional. Então, o número dessas repetições que ocorre por uma unidade de tempo determinada segundo, nós vamos chamar de hertz. O que é hertz, Paulinho? É o inverso do segundo, tá? É o inverso do segundo. Continuando aqui, o que é hertz também? O que eu posso falar de hertz? Voltas por segundo, ciclos por segundo. Isso é hertz, que é a nossa unidade no sistema internacional. RPM, rotações por minuto, ou seja, voltas a cada 1 minuto. Posso ter um CPH, ciclos por hora, beleza?
repetições por hora, RPH, tudo bem? Então eu tenho que Hertz, tá? É uma unidade do sistema internacional, tá? É uma derivada do sistema internacional, pois ela depende do inverso do segundo. Então, frequência, galera, você pode ver que ela é muito semelhante ao período. Na verdade, ela é simplesmente o inverso do período. O período é o inverso da frequência. A frequência é o inverso do período. Bom, quando eu falo de período, eu quero o tempo que ele demora para dar uma volta. O tempo necessário para o movimento se repetir. E frequência? O número de voltas que ele dá em apenas uma unidade de tempo. Beleza? Então, olha lá. Continuando as grandezas, pessoal, do movimento circular, temos também a velocidade angular, representado pela letrinha ômega. Beleza? O que é essa velocidade angular? Pessoal, nada mais é do que a rapidez com que esse corpo gira, tá? A rapidez com que ele vai girar. Estamos falando em movimento circular. Estamos falando em movimento circular, então ele vai rotacionar, ele vai girar esse movimento. E a rapidez com que ele gira, alguns corpos giram mais devagar, outros mais rápido. E aí essa rapidez com que ele gira, tá? A rapidez com que ocorre uma variação do ângulo, né? Se a rapidez é por unidade de tempo, nós temos a velocidade angular, beleza? Imagina só, eu tenho aqui no meu desenho o ponto A, e aí eu tenho uma esfera aqui no ponto A. Esse corpo vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Inicialmente, nós tínhamos um ângulo, né? Nós tínhamos uma posição inicial do A. De repente a gente foi para a posição do B. O que ocorreu aqui? Ocorreu uma variação no ângulo. E aí mudou a posição do ângulo, variou, aqui nesse caso foi de 90 graus. E aí demorou um intervalo de tempo para poder ocorrer nesse vetor posição do A. Deixa eu pegar a régua. Então, quando o móvel estava na posição do A, ele tinha um vetor posição. E aí, quando ele saiu do A e foi para o B, esse vetor posição, houve uma variação no ângulo, tá? E a rapidez com que isso gira, provoca-se uma velocidade angular. Bom, eu coloquei velocidade angular e a velocidade linear, porque, pessoal, se ele está girando, ele está em movimento, ele tem que velocidade tangente à sua trajetória. Então não tem como a gente separar essas duas grandezas. Então eu tenho que tentar encaixar e associar a velocidade linear com a velocidade angular. Lembrando da velocidade angular, então, é a rapidez com que o ângulo varia, ok? Se eu colocar aqui, pessoal, vem cá. Olha só. Se eu pegar isso daqui e considerar ele para uma volta, beleza? Não vou falar para uma volta completa, né, tio? Sabemos que se deu uma volta, quer dizer que foi completa. Então, para uma volta, do ponto A para o ponto B foi 90 graus. Mas quando eu pego isso daqui e giro de A, retornando para o A, ou seja, uma volta bonitinha, eu tenho uma variação do ângulo. Quantos graus? 360 graus. E isso vai demorar um certo tempo, mas um tempo onde o movimento começa a se repetir. A partir do movimento que ele deu uma volta, o movimento já começa a se repetir. Então esse tempo é chamado de período. Ah, verdade. 360 graus. Graus não é sistema internacional. Sistema internacional a gente usa radianos, tá? Então, se considerarmos que 1 π
equivale a 180 graus. 2π, 1π é 180 graus. 360 vai ser 2π. Então, vamos tirar o 360 graus e vamos colocar 2π, porque eu gosto de utilizar no sistema internacional. Beleza? Tudo bem? Isso é a velocidade angular. Ah, Paulinho! E eu lembro também que o inverso do período é chamado de frequência. Então eu tenho que a minha velocidade angular, que é ômega, vai valer 2π inverso do período f. 2πf. Ok? Posso trabalhar tanto assim quanto desse jeito. Quando eu vou para a minha velocidade linear, VV delta S sobre delta T, dá uma equação do Deus vê tudo, não é verdade? Velocidade linear, quem que é o delta S? Se o móvel, pessoal, dá uma volta bonitinha, completa, ele está caminhando em cima dessa circunferência. Eu pergunto, qual que é o comprimento dessa circunferência? Pois o comprimento dessa circunferência é exatamente o espaço que ele percorreu, linearmente, ok? Então, o comprimento de uma circunferência, o professorzinho de matemática nos ajudou, sendo 2πr. Sobre o tempo para movimento dele começa a se repetir, chamado de período. Lembrando que o inverso do período, eu tenho o quê? Frequência. Então eu tenho uma equaçãozinha, 2πrf. Nossa, Paulinho, a velocidade linear e angular é muito parecido. É, verdade. Concordo com você. A diferença é que a linear tem um raio ali na frente. Então, existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. E aí, podemos juntar isso daqui, ok? E fazer essa relação entre a linear e a angular. Gente, a linear, ela tem o 2πf. Se ela tem o 2πf, eu tenho o ômega. Só que está multiplicando o raio a mais. Ok?